Bom, boa tarde. Grande satisfação começarmos um ciclo, né, de palestras aqui, na presença da doutora Tereza Germana Lopes de Azevedo, nossa palestrante de hoje, da professora Mariana Dionísio, que é a nossa coordenadora de pesquisa, pós-graduação e extensão aqui na nossa SMEC. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Beatriz Rosa, eu estou respondendo pela diretoria pedagógica e é sempre uma satisfação e uma honra, obviamente, realizar esse tipo de evento aqui na nossa instituição. Aliás, a instituição de todos nós, não é isso? Professora Mariana, posso dar início fazendo a apresentação da nossa palestrante? Acho que nós já temos um número bastante considerável de convidados, não é verdade? Podemos, então, dar sequência? Quer que eu passe a palavra para você, por favor, para você saudar aqui os nossos convidados? Sim, eu agradeço, professora Beatriz, agradeço a presença de todos. É sempre importante que nós tenhamos esses momentos, essas palestras, esses eventos científicos, justamente para que haja a grande possibilidade de interação do público e, principalmente, a oportunidade do debate. Essa palestra, especialmente, ela tem uma temática de enorme relevância, tanto jurídica como social, e o debate ele é sempre oportuno, né? Sobretudo porque é preciso conhecer a atuação do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Fortaleza, e é preciso conhecer os atos processuais que são praticados, como eles são praticados e como é que eles atingem a sua finalidade. Antes de passar a palavra para a professora Beatriz, para a apresentação da nossa palestrante, eu quero avisar a todos que o formulário para registro de frequência ele vai ficar disponível no chat a partir das 16 horas e vai ser oferecido até às 17h30. Então, ele periodicamente vai ser colocado. É importante que os presentes registrem a frequência durante esse momento de disponibilidade do formulário. Agora eu passo a palavra para a professora Beatriz de Castro Rosa. Bom, então vamos dar sequência aqui à nossa reunião, nossa palestra de hoje. Já vi aqui no chat vários conhecidos, queridos colegas que estão presentes. Eu não vou nominar para não correr o risco de eventualmente esquecer alguém, mas a doutora Tereza já estão aqui mencionando, né, a qualidade das suas exposições de sempre, várias saudações, depois a senhora cuida de avaliar cada uma delas, né? Então, boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês, né, nesse momento virtual. Muitos agradecimentos já, viu, doutora Tereza? Muito obrigada também, né, em nome da SMEC, em nome do nosso desembargador, doutor Luciano Lima, nosso juiz coordenador, doutor Alexandre de Sá. Então, é com muita satisfação que a gente dá início a mais uma atividade pedagógica da SMEC. E hoje, né, como eu já anunciei, a doutora Tereza Germana Lopes de Azevedo, juíza de direito titular do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Fortaleza, pós-graduada em Direito Civil, pela Patheon Asas Paris 2, a gente falava sobre isso, inclusive o palestrante já estava conversando conosco acerca de um curso, né, de idiomas, doutora Tereza, vou cobrá-la mais adiante. Em 2017 e 2018, organizou 2 estágios de imersão de magistrados franceses no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para apresentar a organização judiciária estadual brasileira em cooperação, né, com a Embaixada da França no Brasil, coordenadora para cursos internacionais da Escola Nacional da Magistratura da Associação de Magistrados Brasileiros, no período de 2017 2019, e agora, né, estamos torcendo, doutora Tereza Germana, que superemos de uma vez por todas esse momento, né, de pandemia, para que a gente possa retornar a ter atividades como essas, né, esses intercâmbios que são muito importantes, né, para essa articulação internacional também na nossa escola. Então, com muita felicidade, eu convido-a para a sua palestra, uma temática tão relevante como já foi abordada pela professora Mariana Dionísio. Estou vendo aqui várias homenagens à sua pessoa, depois a senhora vai poder verificar com calma. E sem maiores delongas, eu lhe convido para fazer sua exposição. Muito obrigada de antemão pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Então, primeiramente, eu vou saudar a doutora Beatriz de Castro Rosa, a diretora pedagógica da SMEC, e também a doutora Mariana Dionísio de Andrade, que estão aqui me honrando com suas presenças.
Gostaria de também cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo e também aquelas que irão nos assistir posteriormente pelo YouTube, já que essa palestra vai ficar no canal da SMEC. E quem gostar, né, eu já peço que compartilhe e indique para os colegas. Então, eu quero, primeiramente, também cumprimentar os colegas magistrados, os colegas e as colegas magistrados que estão aqui presentes, eu consigo verificar aqui na lista de participantes, me deixam muito felizes com as suas presenças. Quero fazer um agradecimento e uma saudação especial à equipe do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que com certeza está toda aqui assistindo, servidores e estagiários. E também saudar todos os demais participantes, operadores do direito, servidores públicos, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e também estagiários, colaboradores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim também como os demais operadores do direito, advogados, advogadas, e os estudantes, né, que estão aqui. Eu espero realmente poder contribuir para as atividades de cada um, dentro das suas competências e atividades peculiares. Hoje nós vamos falar, eu já vou compartilhar aqui com vocês a apresentação em slides. Essa minha apresentação, ela vai ser exposta através desses slides, porque eu trago uma gama de informações para vocês, que realmente só podem ser transmitidas de uma maneira mais didática através de uma exposição em slides. Por isso, eu peço licença aqui para compartilhar essa exposição, que se chama Medidas Protetivas de Urgência Requeridas durante os Plantões Criminais, aqui especificamente falando na Lei Maria da Penha. Eu quero também já solicitar que as pessoas que tenham perguntas deixem para o momento final da exposição. Eu responderei com o maior prazer a todas as perguntas e nós iremos debater um assunto muito interessante, muito instigante. Eu quero muito ouvir também a opinião aqui dos colegas, mas eu só peço que, por gentileza, deixem para escrever a pergunta no bate-papo ao final da exposição. Assim ficará mais fácil eu realmente expor todo o conteúdo que trouxe aqui para vocês. Já coloquei aqui um alarme para não passar do horário previsto. Então, inclusive, são 2 alarmes, porque essa exposição ela tem como objetivo proporcionar o debate sobre a prática dos atos processuais realizados durante os plantões criminais, nos procedimentos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, esse é o nosso escopo. O que nós queremos aqui debater sobre a prática de realização dos plantões, considerando que alguns plantões não são realizados pelos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Alguns são, porque nós também participamos dos plantões criminais, tanto do recesso quanto os que acontecem aos finais de semana, mas outros não. E, de repente, é interessante nós debatermos e falarmos sobre as peculiaridades desse plantão que acontecem diariamente na nossa atividade. Antes de continuar, eu pergunto aqui à doutora Mariana se já, só para ter certeza que o 2º slide já apareceu, né? Deu certa transposição, é isso? Sim, isso. Obrigada. Pronto. O nosso público-alvo são pessoas que trabalham nos plantões criminais realizados durante o período noturno, né, de 18 às 21 horas, esse plantão criminal, obviamente. E também as pessoas que trabalham nos plantões que ocorrem aos finais de semana. E mais ainda, as pessoas que trabalham nos plantões que ocorrem durante o recesso forense, porque nós sabemos que durante o recesso forense é que há um maior número de magistrados e servidores trabalhando nos plantões e que essas pessoas, geralmente, nem todas participam do plantão dos finais de semana. Daí porque são questões extremamente peculiares que não fazem parte do dia a dia desses colaboradores e que nós trazemos aqui para expor, já tendo em vista que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa atividade, enfim. Também visa aqui a palestra os estudantes do curso de Direito, sobretudo aqueles que têm intenção de seguir a carreira da advocacia, não é? E, no caso, poderão participar como advogados nas audiências, e mesmo os próprios advogados que já estão realmente atuando nessa área, e o público externo em geral. Vou começar falando sobre esses aspectos normativos. Eu não posso deixar de falar sobre esses aspectos normativos. Apesar da finalidade principal da minha palestra ser prática,
eu não posso deixar de falar sobre esses aspectos normativos, porque eles fazem parte da decisão judicial. Então, podem ser interessantes para os magistrados, apesar de nós sabermos que todos já conhecem muito bem essas normas, mas, digamos, para as pessoas, de repente, se chega na vara plantonista ou no juizado plantonista um novo servidor, um novo estagiário, e então ele precisa conhecer essas normas. Mas logo, bem rapidamente, vou passar muito rapidamente sobre os aspectos normativos, já para ir direto ao ponto, que são os aspectos práticos. Para falar dos aspectos normativos, eu preciso começar pela base constitucional, porque nada se faz sem antes nós avaliarmos, lermos a nossa Constituição. Na verdade, até mesmo os tratados internacionais. Mas como não é esse o nosso tema, eu não vou falar hoje sobre os tratados internacionais. Já vou direto para a Constituição, que em seu artigo 226, parágrafo 8º, prevê, lendo aqui textualmente, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Vejam como o Constituinte ele deixou realmente bem à vontade o legislador. Ele fala mecanismos, né? Ele não fala normas, ele fala mecanismos, é todo um sistema de proteção. Para o quê? Coibir a violência no âmbito de suas relações. Essa palavra coibir é muito mais ampla do que o que se pode imaginar para uma simples repressão, por exemplo, previsto nos tipos penais, nas sanções. Ele fala em coibir, é algo que vai desde a prevenção até a sanção, e todo um sistema de proteção foi criado a partir desta norma constitucional. E a maior expressão desse sistema protetivo foi a nossa conhecida Lei Maria da Penha, que, na verdade, é a Lei 11.340, de 2006. Não vou falar, obviamente, sobre os artigos da Lei Maria da Penha todos, porque não é esse o nosso tema, mas eu não posso deixar de, pelo menos, fazer uma leitura breve sobre os artigos que irão fundamentar as decisões judiciais nesses casos de plantões criminais em que forem concedidas as medidas protetivas de urgência. Então, a primeira norma é o artigo 1º, que fala a finalidade da lei. Esta lei cria mecanismos, vocês veem que está ele se coaduna com a Constituição, mecanismos, a palavra mecanismos, para coibir e prevenir, ele já acrescenta aqui a prevenção, e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Lembrando aqui, pessoal, violência doméstica e familiar, tá bom? Não é violência contra a mulher. A violência tem de ser doméstica e familiar. Se não houver o aspecto de ser a violência doméstica e familiar, e for uma violência contra a mulher, digamos, no caso de um assalto, que a vítima não conhece o assaltante, ela não vai se enquadrar, essa lei aqui não pode ser aplicada. Tudo isso aqui faz parte, não é, da aplicação da lei, você não pode olvidar qualquer aspecto aqui dessa norma. Nos termos do parágrafo 8º, artigo 226 da Constituição Federal, ele lembra o artigo, mostra a sua base constitucional, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Ou seja, ele mostra aqui a sua base constitucional e a sua base nos tratados e convenções internacionais. Por isso, é um sistema que vai muito além do nosso ordenamento interno. O outro objetivo do artigo 1º e desta lei é dispor, ele dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, a partir desta lei, foram criados os juizados especializados. Em Fortaleza, atualmente existem 2 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui, eu já passo para o artigo 5º, que fala, aqui esse artigo também é importante ser lembrado no momento das decisões, porque ele fala realmente traz o conceito legal de violência doméstica. E ele diz:
Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, isso aqui é fundamental, sem haver, se essa ação ou essa omissão não for baseada no gênero, não é competência dos juizados de violência doméstica e familiar. Então, a competência pode ser de uma vara de família, pode ser de uma vara criminal, pode ser de um juizado criminal, dependendo do que se está pedindo. Mas, se for baseada no gênero, aí sim, aplica-se a Lei Maria da Penha. E essa ação ou omissão, desde que ela cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, como vocês podem ver, ele já fala o que é que deve causar essa ação ou omissão, em que âmbito ela deve ocorrer. Além disso, só esclarecendo que no caso de morte, né, no caso dos feminicídios, a competência para processamento e julgamento não vai ser dos juizados de violência doméstica, e sim das varas do júri da capital. No interior, a competência, se for plena, vai ser do juiz de vara única. Já passando rapidamente, então ele traz aqui quais são, onde pode ocorrer essa ação e essa omissão baseada no gênero. Ela só pode ocorrer em 3 situações. Ou ela vai ocorrer no âmbito da unidade doméstica, ou no âmbito da família, ou em qualquer relação íntima de afeto. Se não ocorrer em nenhuma dessas 3 situações, também não se aplica a Lei Maria da Penha. E aí o legislador definiu o que era cada uma. O âmbito de unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E, por fim, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. É interessante destacar aqui que o legislador, na Lei Maria da Penha, chama as partes de agressor e ofendida. Essa é a denominação do legislador. No parágrafo único, ele estabelece que as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. O artigo 6º traz uma norma importantíssima. Ele diz: a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, ou seja, a violação dessas normas é a violação dos próprios direitos humanos. Daí porque as medidas protetivas de urgência são tão importantes. E por que falar nelas durante o plantão? Porque nós sabemos que durante os plantões, os juízes se deparam com várias ocorrências diferentes, casos envolvendo tráfico de drogas, furtos, roubos e vários outros. Mas ali no meio daquele bojo, no meio daquele acervo, pode vir um pedido de medida protetiva de urgência, lógico, em autos apartados, né? Ele não vai vir junto com a situação. O que eu quero dizer é que no acervo que é recebido pelo juiz plantonista, pode estar, como geralmente se vê, eu digo porque nos meus plantões sempre eu me deparo com pelo menos 6 pedidos de medidas protetivas de urgência. E eu não acho que seja coincidência, eu acho que em todos os plantões a média deve ser essa. Depois meus colegas vão confirmar aqui para mim. E aí, como vocês veem, essa questão é tão séria quanto a própria questão de decidir se aquela pessoa que está custodiada vai ser liberada, né, vai ter direito à liberdade ou não. Porque aqui é uma questão de violação dos direitos humanos. Vou agilizar aqui a leitura porque eu quero entrar nos aspectos práticos. Nós temos aqui no artigo 7º, eu não vou ler todos, porque senão não vou conseguir concluir a apresentação. Mas eu quero só fazer um alerta, não é? Aqui, no artigo 7º, ele fala, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, ele fala aqui a violência física, a violência psicológica, e aí ele mostra 2 casos, é porque aqui houve uma nova redação. A violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então, pessoal, esses 5 tipos de violência, todos podem ensejar concessão de medidas, inclusive o afastamento do lar. Em nenhum momento o legislador estabeleceu que o afastamento do lar só seria concedido em caso de violência física. Isso é muito importante ser ressaltado. Ele não fez distinção em dizer medida protetiva de afastamento só cabe em caso de violência física. Não. O legislador expôs os 5 tipos de violência, explicou cada um detalhadamente e ainda deixou em aberto para que outros tipos que, com o avanço da tecnologia, poderão surgir.
e não fez distinção. Como vocês vão ver aqui, eu já avancei para o artigo 22, que é o que trata especificamente das medidas. E aí ele fala: constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, ou seja, obviamente, o artigo 7º, o juiz poderá aplicar de imediato ou ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Então, ele não estabeleceu. Se for caso de afastamento, só pode violência física. Não, ele colocou, deixou bem claro que esses casos, e ainda no final ele coloca entre outras. Esse, entre outras, deixa margem, inclusive, ao poder geral de cautela do juiz, que, a depender do caso específico, poderia pensar em outros tipos de medida. Então, ele deixa margem até para isso, para essa discricionariedade do juiz. E aí, quais são essas medidas? A suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Afastamento do lar é a segunda, é tão importante, que é a segunda prevista. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Terceira, proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Nesse caso aqui, houve uma ressalva. Vejam como é interessante. Quando o legislador quer fazer ressalva, ele o faz expressamente. Só nesse caso ele consta uma ressalva. Ele diz: ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Então, é importante destacar que, na hipótese do artigo 4º, é necessário que haja essa oitiva da equipe multidisciplinar. Aliás, na hipótese do inciso 4º, que eu digo aqui no caso, é importante, antes de conceder, né, o próprio legislador estabelece que seja ouvida essa equipe. Então, ela é uma medida mais gravosa, porque pode restringir o direito do pai, né, de visitas aos dependentes menores. Então, por exemplo, nós, no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, sempre ouvimos a equipe multidisciplinar. Daí porque é uma medida que ela até pode ser concedida no plantão, mas ela deve ser avaliada com bastante cautela, tendo em vista que a lei exige essa oitiva da equipe de atendimento multidisciplinar, porque envolve os filhos menores, né, os dependentes menores, como o legislador chamou. Também prestação de alimentos provisionais ou provisórios, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, aqui foi incluído por uma lei de 2020. Nós já temos esses programas hoje aqui em Fortaleza, viu? No final vou explicar para vocês. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou grupo de apoio, também foi incluído em 2020. Vou passando aqui, terminando já praticamente para entrarmos na prática. Os 3 parágrafos falam sobre as medidas referidas nesse artigo, não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, já prevendo, né, novas leis que possam conceder novos tipos de medida, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Quando você vê, olha que interessante esse parágrafo, quando ele diz, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. O que se pode extrair dessa norma? Que o Ministério Público não precisa ser ouvido antes da decisão. Nesse caso, eu vou trazer para vocês uns casos em que os pedidos são feitos sem haver a prisão. E aí eu vou explicar. Só quero que vocês lembrem lá na frente desse parágrafo 1º, que deixa bem claro que o que deve ser comunicado ao Ministério Público é a providência, ou seja, a decisão que concedeu as medidas protetivas. Também ressaltando que não há um procedimento estabelecido, né, na lei e que o juiz tem toda a discricionariedade, caso queira ouvir o Ministério Público. Só não está obrigado a isso. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput inciso
incisos do artigo 6º da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação e de desobediência, conforme o caso. Isso aqui é mediante ofício, que é expedido pelo juiz. Parágrafo 3º, para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento o auxílio da força policial. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos parágrafos 5º e 6º do artigo 461, que é justamente esse artigo era da época, né, que falava do poder geral de cautela do juiz. Aqui já faltam apenas mais 2 normas para entrarmos no aspecto prático. O artigo 23 trata outras medidas protetivas, que são: poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial comunitário de proteção ou de atendimento. 2, determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. 3, determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. 4, determinar a separação de corpos. 5, determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Foi incluída por uma lei, a Lei 3.882, de 2009. Chegamos aqui na nossa última norma, antes de entrarmos no aspecto prático, que essa é fundamental para que os juízes lembrem no momento da audiência de custódia, não é? O artigo 24, são outros tipos de medida, mas principalmente o artigo 24A, que fala do descumprimento. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras: restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum, salvo expressa autorização judicial, suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor, prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. E o parágrafo único, aí fala: o juiz deverá oficiar o cartório competente. Aqui, para essas finalidades. Vamos ver agora a última norma que eu trago aqui, antes de entrar no aspecto prático, e é uma das mais importantes, que é o artigo 24A. Esse artigo 24A, ele não existia originariamente na lei, que é de 2006, ele foi incluído pela Lei 3.641, de 2018, e ele estabelece um tipo como crime, que é descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Então, a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. A configuração do crime depende da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Então, esse artigo 24A é fundamental que seja lembrado e esclarecido aos custodiados quando se tratar de concessão de medidas durante as audiências de custódia. Vamos agora passar aos aspectos práticos, que esse é o meu principal objetivo. Então, todo aquele arcabouço normativo que nós acabamos de ver, de ler muito rapidamente, eu gostaria de ter visto com mais vagar, mas o tempo não nos permite, é para ser utilizado, serve de subsídio para as decisões judiciais, e já vem sendo. Como eu tenho a oportunidade de ler toda semana, eu recebo decisões dos juízes plantonistas, decisões muito bem fundamentadas. Eu recebo essas decisões porque vocês vão ver ao longo da exposição que, após o plantão, os autos de prisão em flagrante são distribuídos para os juizados. Então, eu tenho a oportunidade de ver as decisões que são proferidas no plantão, nos plantões, e que são distribuídas para o segundo juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, eu percebo que elas são muito bem fundamentadas, que todas essas normas já são conhecidas dos nossos magistrados. Eu trouxe mais, tendo em vista que nós também temos aqui estudantes, que aí, no caso, os estudantes tiveram a oportunidade agora de conhecer o arcabouço normativo que fundamenta essas decisões. Vamos passar aqui para os aspectos práticos. Aqui, realmente, talvez os estudantes não tenham acesso a esse tipo de informação,
porque não atuam na prática. Mas é importante para os que queiram aprender e também para os advogados que queiram participar de audiências de custódia, que participam, e, sobretudo, para os novos servidores. Nós sabemos que recentemente chegaram novos servidores no Tribunal de Justiça, não é? Foram lotados e tudo. Então, para os novos servidores, estagiários, nós precisamos realmente vislumbrar aqui esses aspectos práticos. Então, vamos começar. São muitos, eu vou tentar mostrar todos até o final. Aqui já marquei um segundo despertador para 16h40. Vamos ver aqui o fluxo de tramitação das medidas protetivas de urgência em Fortaleza. Eu estou falando aqui especificamente de Fortaleza, porque é a realidade que eu conheço mais de perto. Mas isso não quer dizer que essas informações não possam ser aplicadas em outro município. Obviamente que nas comarcas do interior, como eu já falei, de vara única, o fluxo será talvez seja totalmente diferente desse. Mas falando especificamente sobre Fortaleza, o juízo plantonista, no caso, em Fortaleza, pode ser uma vara ou podem ser os juizados especiais. E mesmo no recesso, o número de juízes plantonistas aumenta. Os juízes que geralmente não atuam nos plantões criminais poderão trabalhar nesse tipo de plantão durante o recesso. Além disso, mais uma vez lembrando que eu e a doutora Rosa Mendonça, que é titular do primeiro juizado, também trabalhamos nos plantões, viu? Também trabalhamos, tanto nos plantões dos finais de semana, quanto nos plantões do recesso forense. Mas não trabalhamos todos os dias. Então, nos outros dias, quem faz esses procedimentos são outros juízes. E após o encerramento do plantão criminal, os autos relacionados a questões sobre violência doméstica e familiar contra a mulher serão redistribuídos a um dos 2 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher de Fortaleza. Daí porque eu tenho acesso a esses autos, os que são distribuídos para o 2º juizado, porque esses procedimentos tramitam em segredo de justiça. Então, um juizado não tem acesso ao do outro, eu tenho acesso apenas aos que vêm para o 2º juizado. A redistribuição é realizada no próprio sistema SAGE primeiro grau. O próprio sistema SAGE, o servidor, vou explicar aqui no final, faz a distribuição e no dia seguinte nós recebemos os procedimentos. Então, vamos agora para os aspectos eminentemente práticos. Situações em que o juiz plantonista analisa o pedido de medidas protetivas. Obviamente, nossos caros e brilhantes juízes, colegas plantonistas já têm bastante conhecimento sobre essas normas, mas os estudantes e talvez novos servidores, novos estagiários não conheçam. Daí porque nós precisamos aqui fazer essa explicação. Então, em que caso um juiz, eu estou já aqui simplificando e chamando medidas protetivas de urgência de MPU, em que caso o juiz, que não é um juiz titular de um juizado de violência doméstica e familiar em Fortaleza, vai se deparar com um pedido de medida protetiva de urgência? Em 3 casos que eu me lembrei, pode ser que, se alguém me lembrar de outro, eu agradeço, eu me lembrei desses 3. Ou ele vai se deparar com esse pedido no plantão noturno misto durante a semana, que vai de 18 horas às 21 horas, e nesse caso esse pedido vai instruído com um boletim de ocorrência. Por que no plantão? Porque até às 18 horas, até às 18 horas, quem vai analisar esses pedidos somos ou eu ou a doutora Rosa Mendonça. Mas a partir das 18 horas, entrando no plantão, lógico que nós vamos ficar com os nossos que vieram para a nossa fila lá conosco. Mas muitas vezes pode acontecer da Delegacia de Defesa da Mulher caminhar para o plantão noturno. E aí o plantonista noturno vai se deparar com um pedido. Não é um auto de prisão em flagrante, é um pedido que vem instruído com boletim de ocorrência. Vou explicar bem detalhadamente essas questões. Um segundo caso é no plantão dos finais de semana. E aí, nos plantões dos finais de semana, é raro não aparecer. E aí, eles vão vir instruídos, ou ele vem instruído com um auto de prisão em flagrante, ou ele vem instruído apenas com um boletim de ocorrência. Pode aparecer nas 2 situações. Pelo menos nos meus plantões que eu tenho realizado, eu vejo separadamente e vejo só com o boletim de ocorrência e vejo também no auto de prisão em flagrante. Qual a diferença? A diferença é que no auto de prisão em flagrante, a pessoa foi presa em flagrante. E quando ele vem instruído só com boletim de ocorrência, o demandado se encontra em liberdade. E o terceiro caso, que já é bem mais limitado, é no caso do plantão do recesso forense, que ele deve vir diariamente. Se eu recebo por dia 10 pedidos, no mínimo, de medidas protetivas de urgência, eu acredito que durante o recesso forense deva ser mais ou menos essa mesma quantidade.
E aí, no plantão do recesso forense, é a mesma coisa. Ele pode ser instruído com auto de prisão em flagrante ou com boletim de ocorrência. Vamos ver os tipos de requerimento de medidas protetivas de urgência conforme a situação do demandado. Isso aqui é muito importante, porque são procedimentos um pouquinho diferentes um do outro, certo? Cada procedimento tem uma peculiaridade. Então, eu preciso fazer essas distinções para que não haja qualquer tipo de dúvida sobre isso. Então, se o demandado se encontra solto, o requerimento, na maioria dos casos, ele vem instruído com um boletim de ocorrência. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui até como é esse boletim. Se o demandado foi preso em flagrante, esse requerimento ele vem instruído com auto de prisão em flagrante. Meu tempo já acabou, vou correr aqui. Se o demandado se encontra preso preventivamente, o requerimento pode ser formulado nos autos de uma ação penal. Esse caso aqui já é bem mais restrito, eu acho que ele nem entraria no plantão. Seria o caso de, numa ação penal, ser requerido medidas protetivas de urgência. Mas eu trouxe aqui, para o caso também de uma respondência, alguém que esteja respondendo, né, pelos juizados de violência doméstica e familiar, também pode se deparar com essa situação. Vamos agilizar, porque o meu prazo já acabou. Tipos de documentos contendo requerimento do MPU. Quais são esses tipos? Ele pode ser um formulário com campos preenchidos. Em Fortaleza, vem acompanhado do formulário de risco. Ou pode ser também mediante declaração da autora no seu depoimento perante a autoridade policial, sem requerimento nem formulário de risco. Isso é importante? Demais, demais. De repente, no plantão, aparece ali o procedimento e em nenhum momento você vai ver esse formulário que eu vou já mostrar para vocês. Mas é preciso ler o depoimento da demandante, que se chama, se for um auto de prisão em flagrante, vai se chamar a vítima. Porque é raro acontecer isso, muito raro. Mas pode acontecer de não ter, a delegacia não ter juntado o requerimento, e aí, lá no depoimento dela, no finalzinho, ela diz, requer medidas protetivas de urgência. E eu entendo que se ela disse isso no depoimento dela, ainda que não esteja escrito num formulário, é válido, porque está ali no depoimento que ela prestou perante a autoridade judicial. Daí porque eu coloco essas duas situações. Mas é muito raro, essa segunda situação é raríssima. Eu trouxe até a foto para vocês verem. Isso aqui não é um em branco, viu, gente? Eu pedi, vocês estão vendo que ele está marcado, mas é só a parte para vocês verem como é que vem marcado. Mas ele está em branco, não tem nome de ninguém, não tem telefone. Para vocês verem o que é que eu estou chamando de requerimento de medidas protetivas. É esse papelzinho aqui, que todo dia eu recebo no mínimo 10, de 10 a 20. É uma média de 10 pela manhã e 10 pela tarde. Então, é esse requerimentozinho aqui, ó, que traz, vocês estão vendo aqui aquelas medidas, afastamento do agressor, proibição. Então, lá na delegacia, a pessoa, a demandante, que como chama aqui a lei, vítima, ofendida, vai lá e vai dizer à autoridade policial, e a autoridade policial vai marcar com o X quais as medidas que ela está pedindo. E daí porque esse documento é de suma importância na hora da análise do auto de prisão em flagrante. E, às vezes, ele pode estar lá no final do auto de prisão em flagrante. Mas ele é o requerimento de medidas protetivas para a concessão, é o requerimento para a concessão de medidas protetivas. Também nós temos hoje o formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, junto em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público. Esse formulário ele contém 4 páginas, eu coloquei só a primeira, e ele também vem preenchido, mas é comum que ele venha mais nos casos que vem só com boletim de ocorrência. Nós recebemos todo dia. E é importantíssimo porque para o juiz decidir, no momento da concessão, ler esse formulário. Vou agilizar porque ainda tem muita coisa. Então, vamos ver. Eu trouxe 2 fluxos para vocês, bem rapidinho. O fluxo 1, o demandado se encontra em liberdade, o requerimento foi instruído com boletim de ocorrência e formulário de risco. Esse aqui, vocês lembrem, é para os casos do plantão misto ou mesmo do plantão do final de semana. Pode vir esse... Então, o que é que vai vir? Só facilitando. O que é que vem? O que é que vai chegar? Vai chegar aquele requerimento e talvez o formulário. Nem sempre eu vou garantir para vocês que nos finais de semana vai ter o formulário. Nos que são enviados diariamente, eles vêm com formulário. Então, é aquele requerimentozinho ali que eu mostrei para vocês que vai gerar uma autuação e vai gerar um procedimento. E vai gerar uma decisão que deve ser feita no plantão. Sem necessidade, obviamente, fica a critério de cada juiz, mas sem necessidade de ouvir o Ministério Público. Vou passar muito rápido esse fluxo. Os atos processuais durante o plantão. Isso nesse primeiro fluxo, tá, pessoal? São 2 fluxos. Aqui não estou falando ainda de audiência de custódia. Eu estou falando do requerimento que vem sem ser no auto de prisão em flagrante.
Análise urgente do requerimento e dos documentos que eu acompanho. Não há necessidade de ouvir o Ministério Público, não há necessidade de realização de audiência de justificação. Isso aqui eu estou dizendo que não há, mas a pessoa, se quiser ouvir o Ministério Público, pode. Se quiser fazer audiência de justificação, pode, mas desde que profira a decisão ainda durante o plantão, porque essa decisão precisa ser proferida no plantão, porque nós temos o prazo de 48 horas para quem trabalha nessa área, mas os plantonistas têm o prazo do plantão. Sobretudo quando se tratar do plantão do recesso, porque ele não vai passar para o plantão do dia seguinte. Se ele não for decidido naquele plantão, ele só vai ser reavaliado após o recesso, quando for distribuído para um dos juizados. E aí, no caso, se for uma medida de urgência, a ofendida vai ficar sem essas medidas durante todo o recesso. Se o juiz pode deferir parcial, totalmente ou indefere, o juiz defere parcial, totalmente ou indefere o pedido da autora. Então, o juiz nem sempre ele está obrigado a deferir. É preciso que haja os pressupostos da fumaça do bom direito e do periculo in mora. Eu indefiro muitos casos de medidas protetivas. Indefiro desde que eu verifico que há um desvirtuamento da medida ou que os pressupostos não estão presentes. Não significa que todos vão ser decididos, ou então pode ser deferidos parcialmente. Se for possível, é importante dar prioridade a esse tipo de demanda, pois a autora pode estar, a autora que eu chamo a autora do requerimento, pode estar correndo riscos à sua integridade física e psicológica, e com a decisão em mãos, caso o demandado se aproxime, ela pode acionar a polícia militar. Aqui a decisão. Após a leitura do requerimento, do boletim de ocorrência e do formulário de risco, o juiz ou a juíza profere decisão durante o plantão. Em caso de concessão total ou parcial, a secretaria do juízo plantonista deverá praticar vários atos processuais a seguir detalhados. E aí nós vamos entrar em duas bifurcações. Concessão de medidas protetivas sem afastamento do demandado. Bem rapidinho aqui, o que a secretaria deve fazer? Intimar a demandante pelo aplicativo WhatsApp, que é o WhatsApp da vara plantonista, ou do juizado plantonista, desde que ela tenha autorizado, né? Lá vai ter também a autorização dela, no formulário próprio. Ou por mandado judicial, caso ela não tenha autorizado a intimação virtual ou a intimação tenha restado frustrada. Expedir mandado judicial para o demandado. O demandado não pode ser intimado pelo WhatsApp, ele tem que ser expedido, tem que ser intimado mediante mandado judicial. A não ser que o próprio oficial de justiça entre em contato com ele e veja como vai fazer essa intimação, mas tem que ter um mandado. Ou uma decisão com força de mandado. Os mandados expedidos deverão ser enviados por e-mail ao oficial de justiça plantonista. Esse e-mail será informado pela diretoria do Fórum de Fortaleza na véspera do plantão. Enviar em anexo a cópia da decisão e o mandado. Se possível, enviar também o boletim de ocorrência. Lembrar no texto do e-mail que se trata de processo que tramita em segredo de justiça. Também deve ser lavrado nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência certidão da intimação da demandante pelo aplicativo WhatsApp e do envio do e-mail ao oficial de justiça plantonista. Tal providência é essencial para que os juizados possam identificá-los, caso a demandante entre em contato no decorrer da semana. Todos esses procedimentos devem ser também realizados em caso de decisão judicial com força de mandado. Eu não vou nem poder explicar porque o meu tempo já acabou, vou só poder mesmo expor, mas no final das perguntas eu posso explicar melhor. A segunda hipótese é a concessão de medidas protetivas de urgência com afastamento do demandado do lar. Nesse caso, a secretaria deve expedir a expedição de um mandado único mandado judicial para a demandante e o demandado. Por quê? Para não haver o risco de um ser intimado primeiro do que o outro, porque é um afastamento. O mandado expedido deverá ser enviado por e-mail. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu já disse no anterior, gente. Eu nem vou ler novamente, não, porque é a mesma coisa. Ó. Deve ser enviado por e-mail, deve ser lavrado no auto as certidões, a vítima deve ser intimada, pode ser também pelo WhatsApp, mas só para tentar entrar em contato com ela inicialmente, mas depois vai o mandado. E, nesses casos, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de intimação, porque o demandado pode estar ao lado da demandante. Por isso é melhor expedir um mandado judicial único, porque de repente ela está ali, o celular, ela está correndo risco, o celular está ali, e alguns nós sabemos que controlam até o celular, não é? Da pessoa, né? Das namoradas, das esposas, né? De seus familiares, e aí de repente, se ele vir a decisão, ele pode aí acontecer algo bem mais drástico. Daí porque eu ainda prefiro que seja mesmo por mandado judicial único. E também a intimação da Delegacia de Defesa da Mulher pelo portal para cumprimento da determinação de busca de armas, se for o caso, que foi o que nós mostramos ali. Vamos aqui agora
já entrar no fluxo 2. Depois eu repito alguma coisa se vocês quiserem. O fluxo 2, o demandado se encontra custodiado. O requerimento foi instruído com auto de prisão em flagrante. Naquele, o demandado estava em liberdade. Não houve prisão em flagrante. Nesse, houve prisão em flagrante. Então, os atos processuais. Ao invés, aqui antes vai ser antecedido, a decisão vai ser antecedida pela realização da audiência de custódia, só para os que vierem com auto de prisão em flagrante, né? Porque eu já disse, aquela outra situação também pode acontecer no plantão. Então, você não vai fazer uma audiência de custódia se você recebeu, obviamente, se você recebeu o requerimento sem a pessoa estar presa, não há necessidade dessa audiência, é só caso a pessoa esteja presa em flagrante. Então, a realização da audiência de custódia com as peculiaridades dos procedimentos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. O quê? Por que é tão importante falar nisso? Porque as pessoas, elas têm um vínculo afetivo e familiar, aquelas pessoas envolvidas. Elas vão voltar, podem voltar a conviver. É diferente de agressores e vítimas que nem se conhecem, como nas outras hipóteses que chegam até o plantão. Geralmente, os custodiados também não respondem a outros tipos de processos criminais, geralmente, mas não quer dizer que eles não possam responder. É sempre fundamental olhar, né, extrair a certidão de antecedentes. Em caso de concessão de medidas protetivas de urgência, o custodiado, isso é fundamental, deve ser esclarecido sobre as condições para o cumprimento dessa decisão, principalmente em caso de afastamento do lar. Então, no momento da audiência, o juiz já decidiu que vai conceder as medidas, teve pedido de afastamento, ele precisa conversar naquele momento da audiência. É importante, né? Pelo menos é importante que ele converse, ou se não, depois manda para a equipe, mas nos plantões nem sempre a equipe vai estar presente, né? No dia a dia ela está presente, mas nos plantões nem sempre é possível. Daí por quê? O ideal é que o juiz, pelo menos em breves palavras, explique quais são essas medidas e, sobretudo, quando houver afastamento do lar, que ele não vai poder retornar ao lar em que ele residia antes com a pessoa que requereu as medidas. Como o Ministério Público será ouvido na audiência de custódia sobre a concessão de liberdade, poderá se manifestar também sobre a concessão ou não das medidas protetivas de urgência, mas a ausência dessa manifestação não impede o juiz ou a juíza de decidir. Então, nesse caso, como vai haver manifestação do Ministério Público, ele pode já se manifestar, mas caso ele não mencione isso na sua manifestação, o juiz pode conceder as medidas, independentemente desse parecer ministerial. E não há necessidade da audiência de justificação, a não ser que o juiz queira fazer, mas fica muito complicado. Durante um plantão, né, o tempo é muito curto. A decisão. Fim da audiência de custódia, o juiz proferirá uma decisão interlocutória sobre homologação ou não do auto de prisão em flagrante, concessão de liberdade provisória ou medidas cautelares ou não, e concessão das medidas protetivas de urgência requeridas pela demandante. Essa decisãozinha também vai integrar a decisão principal, né, que é a que o juiz vai proferir sobre a liberdade ou não do custodiado. Nesse caso, ele defere, né, o juiz defere parcial, totalmente, ou indefere o pedido da autora. Ele pode também indeferir, como eu falei. E aí, concessão de medidas protetivas de urgência com ou sem afastamento do lar. Nesse caso aqui, pessoal, não tem distinção, porque o custodiado está ali com vocês, ele não está em casa ao lado da pessoa que está se sentindo em situação de violência doméstica e familiar, ele está ali na sua frente. Então, aqui, esse procedimento da secretaria é o mesmo, tanto faz se vai haver afastamento ou não. E é o seguinte, procedimento, já estou concluindo. Intimação da vítima pelo WhatsApp, caso ela tenha autorizado, é o mesmo do outro. A vítima precisa ser intimada, sobretudo se ele for solto, né? Falando uma linguagem mais simples. Se ele for solto, ela precisa ser intimada o quanto antes pelo WhatsApp, informando: olha, o custodiado vai ser solto e foram concedidas suas medidas, ou não foram concedidas suas medidas, e ela precisa ter em mãos aquela decisão, e ela precisa saber se ele vai ser solto ou não. Ou por mandado judicial, caso ela não tenha autorizado a intimação virtual, ou esse tipo de intimação tenha sido frustrada. A expedição de alvará ou de mandado de prisão para o demandado. Eu estou falando demandado, gente, demandado do pedido de medidas, tá? Conforme a decisão do juiz. Em ambas as hipóteses, o texto sobre as medidas protetivas de urgência deve constar no expediente para plena ciência do demandado. Então, se não der o tempo, ainda que dê tempo de falar sobre as medidas durante a audiência de custódia, mas se não deu, pelo menos é imprescindível que essas medidas constem no alvará judicial e também no mandado de prisão, porque ele pode vir a ser solto posteriormente e ele vai guardar ele pode guardar algum documento, e no alvará é o papel que ele guarda, então ele precisa saber, ele precisa ter por escrito ali aquelas medidas que ele não pode violar sob pena de cometer o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha.
O mandado expedido para a demandante, se for necessário, deverá ser enviado por e-mail ao oficial de justiça plantonista, né? Nesse caso, não conseguiu intimar pelo WhatsApp, intima o mandado para a demandante e envia o e-mail. E a mesma história do e-mail. O e-mail será informado pela diretoria, todas as regras sobre o e-mail do oficial plantonista entram aqui. A mesma coisa que já falei anteriormente. Lavrar também no auto de prisão em flagrante, certidão da intimação da demandante pelo aplicativo WhatsApp ou do envio do e-mail oficial de justiça. E eu repito aquela orientação que fiz anteriormente. Antes do final do plantão criminal, é muito importante, a secretaria deve enviar para o e-mail da ADECAP, né, que é a Delegacia de Capturas, cópia da decisão judicial e do alvará de soltura ou mandado de prisão. Nos plantões, nós temos hoje uma equipe multidisciplinar, que geralmente conversa com as pessoas que estão sendo, os custodiados que estão sendo colocados em liberdade. Mas eu não sei garantir com precisão que durante os plantões a equipe esteja presente. De qualquer modo, nós estamos fazendo um trabalho aqui para que haja também esse tipo de procedimento nos finais de semana, pela equipe multidisciplinar, no caso aqui, que estão tratando de medidas relativas ao custodiado e, no nosso caso, em relação ao demandado, aos réus, nos casos das nossas ações penais. E aqui, já finalizando, quais são os atos processuais praticados pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza? No primeiro dia útil, logo após a realização do plantão criminal, os 2 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher de Fortaleza receberão por distribuição todos os procedimentos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, todos esses procedimentos, eles vão ser encaminhados ou para o primeiro ou para o segundo juizado da mulher de Fortaleza. E nós vamos dar continuidade a essa tramitação. O requerimento de medidas protetivas de urgência continuará tramitando até a ulterior decisão judicial. Então, a decisão do juiz vai continuar tramitando até que seja necessária uma nova decisão ou o final do prazo. Se o juiz plantonista estabelecer um prazo para a concessão das medidas, caso tenha sido fixado um lapso temporal de duração pelo juiz ou a juíza plantonista. Se o juiz fixar que as medidas deverão durar 6 meses, 3 meses, 1 ano, quando decorrer aquele prazo, a menos que haja um pedido da própria demandante, uma desistência, aquela decisão valerá pelo aquele prazo. E não, eu espero alguns meses e depois de 3 meses eu intimo a demandante para saber se ela ainda necessita daquelas medidas. Então, era isso, muito obrigada, e eu estou à disposição aqui para as perguntas. Muito obrigada, doutora Tereza Germana. É sempre uma alegria ter a oportunidade de ouvi-la. São muitas as informações, né? Um conteúdo muito rico, muito extenso, e a gente percebe que existe um mundo de novas informações que são muito relevantes para que sejam passadas, e às vezes realmente o tempo ele é injusto com a quantidade e com a profundidade da temática que você quer abordar. Doutora Tereza, primeiro, agradeço imensamente sua participação, sua disponibilidade. É uma honra para a Escola da Magistratura ter a sua presença, compartilhando todo esse conhecimento. E agora eu vou passar aqui a ler algumas das perguntas. Foram muitas as perguntas, vou aqui tentar separá-las, né? Vou colocar por blocos para tentar ver e, claro, tentar contemplar todas as perguntas que foram feitas, além dos imensos e repetidos, das repetidas parabenizações que estão acontecendo agora no chat. Bom, tem aqui uma pergunta, doutora Germana, que é a seguinte: como o tribunal analisa, sob a sua perspectiva, claro, analisa a lei 14.321 de 2022, que tipifica o crime de violência institucional praticado contra vítimas e testemunhas? Uhum. Como é que o tribunal verifica, né, ou analisa também a lei 14.310 de 2022, que manda registrar de imediato nos bancos de dados as medidas de urgência? E como é que o TJ analisa a Lei 14.245 de 2021, conhecida por Lei Mariana Ferrer, que proíbe manifestações desrespeitosas contra vítima e testemunha? Essa é a primeira pergunta. Eu posso responder logo essas 3? Sim. Até agradeço quem fez essas perguntas importantíssimas, que já dariam margem a uma nova palestra, mas eu vou tentar aqui rapidamente falar sobre as 3 leis. Então, pessoal, caros participantes,
essas 3 leis são fundamentais e elas fortalecem o sistema de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu não vou falar para vocês da visão do tribunal, porque para eu falar da visão do tribunal, eu teria que ter conhecimento do entendimento de cada uma das câmaras criminais. E algumas dessas leis são muito recentes em relação à primeira que você trouxe, da violência institucional, ainda nem existe julgados aqui no nosso tribunal sobre ela, porque ela é bem recente. Mas eu vou falar sobre o que eu tenho feito depois, o que nós, segundo o Juizado da Violência Doméstica e Familiar da Mulher, contra a mulher de Fortaleza, né, tem feito em relação com o que isso mudou na nossa rotina, né? O que isso mudou. Acho que isso aí eu posso falar sem problemas. Então, em relação a a primeira lei que você falou, desde o dia em que essa lei foi publicada, eu passei a fazer a leitura da lei. Então, quando eu vou fazer uma audiência, eu faço a leitura desta lei para dar ciência às pessoas, aos operadores do direito que ainda não têm conhecimento, que eu, porventura, tenho esquecido, de que existe essa lei e que isso exige que nós tenhamos ainda mais cuidado no momento de fazer essas perguntas, de ouvir esse depoimento das vítimas e de testemunhas. Então, foi muito interessante, porque eu já fazia um trabalho de prevenção. Toda vida que eu começava uma audiência, eu fazia um trabalho preventivo no seguinte sentido. Antes mesmo, eu percebi que era melhor você evitar um debate muito acalorado logo desde o início, e não ficar calado e deixar que o debate se acalorasse ao longo da audiência e, no final, você precisasse, às vezes, até ser mais enérgico, que eu nem é o meu estilo, eu sou muito tranquila. Então, o que acontece? Eu já vinha fazendo, antes mesmo da lei, quando eu começava a audiência, eu já fazia uma orientação no sentido de que tivessem cuidado para não revitimizar, cuidado com as perguntas, que as avaliações das provas deveriam ser feitas no momento das alegações finais e não no momento das perguntas, porque no momento das perguntas nós queremos perguntas objetivas, é a administração da prova, o juiz está recebendo aquela produção de provas, ele quer saber dos fatos, ele não vai querer saber ainda naquele momento qual é o juízo de valor que está sendo feito pela defesa ou pela acusação. Eu, no meu entender, penso assim, só nas alegações finais, aí sim, eu tenho ampla liberdade para falar, se for oral, falar o tempo que quiser, para escrever páginas e mais páginas, e aí expor a sua valoração sobre o que a testemunha falou, sobre o que a vítima falou. Mas, naquele momento das perguntas, eu entendo, sem querer desmerecer ninguém, que isso pode até tumultuar um pouco a audiência. Então, eu já vinha fazendo, sem falar no sofrimento que nós vemos, algumas mulheres, muitas choram, muito, até os homens também, muitos choram no momento do interrogatório. Então, vejo isso muito, com frequência. E aí, o que acontece? Então, eu já fazia essa orientação. Quando veio essa lei, eu achei, assim, interessante, porque eu disse, pronto, agora eu nem preciso. Se eu for fazer aquela orientação, a pessoa vai achar que eu estou inventando alguma coisa. E agora, eu passava, às vezes, até 20 minutos fazendo a orientação. Agora, não, eu mostro, né, o texto da lei e digo, olha, nós precisamos seguir aqui essas normas. Então, essa é a primeira lei que você perguntou. Em relação à segunda, é importantíssimo nós escrevermos no banco de medidas protetivas de urgência. Por quê? Porque assim nós precisamos quantificar. Olha, só para vocês terem uma ideia, nós vamos completar, nosso segundo juizado vai completar 2 anos agora no dia 4 de junho, e eu já avaliei mais de 6.000 pedidos de medidas protetivas de urgência. Então, é importante nós quantificarmos, é importante nós registrarmos, tudo precisa ser registrado. Quanto mais formas de registro, melhor, porque no futuro isso vai ser importante até para mostrar a evolução dos casos. Lembrando aqui, só fazendo um parênteses muito rapidamente, nem sempre o aumento dos números significa aumento da violência. Pensem nisso, tenham esse espírito crítico de pensar, será que não é porque as demandantes estão mais bem informadas? Será que é porque agora não existem vídeos, Instagram, postagens o tempo inteiro falando sobre isso, palestras? Então, nem sempre o aumento significa aumento da violência, ele pode significar aumento da conscientização, aumento da coragem que essas pessoas estão tendo de buscar ajuda ao Poder Judiciário, e é para isso que nós estamos aqui. Então, nessa terceira lei que você falou, a respeito da Lei Mariana Ferrer, é mais ou menos a mesma coisa que eu fazia já, né, antes dessa lei mais recente. Então, já fazia essa advertência, e agora eu nem tenho lido mais o texto da Lei Mariana Ferrer, eu leio o último texto, porque eu acho que, de um certo modo, ele acaba atendendo às situações, ele é até bem mais rigoroso, bem mais severo.
Eu espero ter respondido a sua pergunta. Pronto, perfeito, doutora Germana. Tem aqui mais duas perguntas que eu vou tentar condensar, gente, por causa realmente do adiantado da hora. Doutora Germana, tem muitas perguntas aqui, viu? Várias. Eu estou tentando aqui condensar. Desculpem os que não forem privilegiados pelas questões, mas realmente é pela exiguidade do tempo, tá? Tem aqui uma segunda pergunta, que é a seguinte. Doutora Germana, e nos casos onde a ofendida não responde o formulário de risco, tem apenas o boletim de ocorrência, há alguma irregularidade? Não, eu não vejo assim. O que eu vejo é, se vocês quiserem realmente ter mais segurança, o que eu acho mais fácil é entrar em contato com ela. Olha, nós precisamos, nesses casos de violência doméstica, nós precisamos estar muito próximo dessas pessoas. Não dá para resolver essas questões assim, sem essa proximidade. É fundamental, porque é a vida dessas pessoas, é a casa delas, nós vamos mudar a rotina delas, né? Nós vamos interferir na intimidade delas. Então, o mais fácil é entrar rapidamente ali, uma pessoa da secretaria manda um WhatsApp, né? Ela forneceu o WhatsApp, conversa um pouquinho, pergunta como é que está a situação. Se for possível, eu sei que o plantão é muito corrido, que tem muita coisa, que nem toda a equipe participa, é um número reduzido, eu sei de todas essas dificuldades. Nós também temos as nossas dificuldades. Mas, num caso como esse, não precisa entrar em contato assim para conversar com todas. Mas, num caso como esse, né, não vejo irregularidade, mas se a pessoa quiser ter mais segurança, pode enviar uma mensagem para o WhatsApp, esclarecer alguma dúvida, mas é como eu lhe digo, isso seria o ideal, mas como se forem muitas ocorrências, talvez a equipe da secretaria não tenha. Nós procuramos fazer assim, em alguns casos que nós temos dúvidas, nós entramos em contato, mas é totalmente diferente, porque nós fazemos só isso, né? Nós só trabalhamos com isso, temos também as ações penais, então é completamente diferente. Então, o que eu recomendo, eu não vejo irregularidade alguma, até porque se tem um requerimento, vai estar, o que vai ter? Se for só o requerimento, vai estar o requerimento, mas sempre tem o depoimentozinho dela. No boletim vai ter o depoimento dela, o horário da ocorrência, a data da ocorrência, telefone celular. Vai ter tantos elementos, né, para conceder essa medida, na dúvida, né, se ela pode estar correndo risco. Então, assim, até porque é algo que, como eu disse, no próximo dia útil posterior já pode ser reavaliado, né, pelo juiz das varas. Então, pode durar a questão de horas nessa medida. Se de repente ela quiser, ela entra em contato conosco na segunda-feira e diz, eu desisti, eu não quero. Então, assim, é algo que às vezes é melhor prevenir, eu entendo assim. Mas, para ter certeza absoluta, eu recomendo que entre em contato com a pessoa pelo WhatsApp que ela informou. E se não for possível, realmente eu não vejo irregularidade. Perfeito. Vou fazer aqui as duas últimas perguntas. Das duas últimas, a primeira é a seguinte. Gostaria que a doutora Tereza Germana explicasse de maneira breve sobre a desistência de medidas protetivas ainda no período de recesso em virtude de uma eventual reconciliação do casal. Sim. Olha, é possível haver esses pedidos, né, de desistência. Isso acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos, viu? E ultimamente tem acontecido demais. Nos casos normais, nós orientamos que a pessoa entre em contato com a Defensoria Pública da Mulher. Eu vou falar bem rápido do caso normal. No caso normal, existe uma Defensoria Pública da Mulher, que ela está ali para proteger, né, para defender os interesses da assistida que se diz vítima de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, por quê? Porque nós precisamos saber se não está havendo algum tipo de coação. E também, dependendo do caso, se for um caso muito grave, que se de repente você vê um caso muito, muito grave e que a pessoa desiste, nós também enviamos para a equipe multidisciplinar que vai fazer uma visita a essa pessoa. Mas isso nós sabemos que durante o recesso nem sempre vai ser possível. Daí porque o juiz deve avaliar como é que veio esse pedido de desistência, se realmente ele vem bem fundamentado, o que é que ele traz, se for o caso, até se for possível entrar em contato com a pessoa, né? É sempre a melhor maneira de tudo que eu vejo, a melhor solução é conversar tanto com o demandado quanto com a demandante. Se não for possível, aí sim, verificar. Por que conversar? Porque aí naquela conversa você pode verificar se aquela pessoa está sendo coagida ou não, por que ela
quer desistir. Mas, se não for possível nada disso, deve ser avaliado, né? Deve ser avaliado porque é uma restrição, pessoal. Então, olha como isso é importante. Se, de repente, eles se reconciliam e ele volta a morar com ela, sem ter havido a revogação, ele vai cometer o crime previsto no artigo 24A. Muito provavelmente, eu estou falando assim, né? De acordo com as circunstâncias, mas há uma grande possibilidade, porque se essa medida, enquanto essa medida não for revogada, ou então, se não for colocado um prazo, no momento, só tem duas maneiras de que ele volte a ter a sua liberdade plena, de voltar a ter contato com ela. Ou revoga-se essa decisão, ou se ela for estabelecida com um prazo, por exemplo, um prazo de 1 mês. 1 mês depois, ela não estará mais valendo, e aí ele poderá voltar a residir com ela. Eu digo isso no caso do recesso, por exemplo, né? Mas, só falando em relação a isso. E lembrando, só uma coisa muito importante, que eles precisam ser esclarecidos, que eles não podem entrar em contato nem pelas redes sociais. Porque muitos pensam assim, não, eu não fui, vem com descumpre, pratica o artigo 24A e diz, não, eu não fui à casa dela, eu só mandei uma mensagem. Às vezes manda mensagem até com um emoji de arma, um emoji assim. Então, isso não é um descumprimento, né? Pode ser, dependendo do caso, né? Então, assim, não é só pela questão de assim, de não ir até a casa da pessoa. Ele não pode enviar mensagens para ela, não pode curtir, se tem Facebook, não pode curtir Facebook, não pode fazer nada, nenhum tipo de comunicação. O ideal é que alguém da secretaria já oriente aquela pessoa que delete o celular da outra pessoa, apague os contatos, não digo nem bloquear, porque se a pessoa tiver assim, uma recaída, ela pode desbloquear, e aí vai lá e manda mensagem. Então, assim, às vezes pensa, não, mas era mensagem para saber do filho. Sim, mas ele poderia ter entrado em contato com outra pessoa. Tudo isso precisa ser esclarecido. É bem complexo, daí porque existem os juizados especializados. Então, assim, o juiz precisa sempre dizer, olha, o senhor não vai poder entrar em contato com ela, e a senhora, né? Porque pode ser também uma agressora mulher, no caso de uma reunião, de uma união afetiva. Não vai poder entrar em contato com aquela pessoa, inclusive pelo WhatsApp, Instagram, redes sociais, toda e qualquer forma de comunicação, até que haja uma nova decisão judicial autorizando isso. E como é uma restrição de liberdade muito grande, isso deve ter um prazo. E em caso de desistência e reconciliação, o ideal é que haja logo uma decisão para que a pessoa não, ou pelo menos que ela seja bem advertida, porque senão ela vai descumprir o artigo, a decisão, e vai incorrer no artigo 24A. Eu espero ter respondido a pergunta, mas se quiser falar mais sobre isso... Vocês estão me ouvindo? Acho que a imagem dela congelou. Doutora Tereza, houve uma baixa, uma queda aqui, deu uma desestabilizada. Mas eu estou lhe ouvindo bem. Pronto. Então, eu estou à disposição. Acho que voltou, né? Pronto, a resposta já no chat dizendo que foi respondida de forma bem clara e objetiva. Obrigada, Francisca Paula. Doutora Germana, aqui são muitos comentários elogiosos, viu? Só lhe garanto isso. Muitos comentários elogiosos. Professora Beatriz, dá tempo de fazer uma última pergunta? Então, estamos no tempo da doutora Tereza Germana. Então, a gente vai... Doutora Tereza, então, vou pedir mais esse pontinho de paciência para poder colocar a última pergunta, que eu vou colocar duas em uma só, que é a seguinte. É preciso instaurar inquérito para requerer medidas protetivas de urgência, requisito essencial? E qual é a medida protetiva mais recorrente aqui no Ceará? Gente, que perguntas importantes. Todas as perguntas foram importantíssimas. Como eu já disse, dariam ensejo novas palestras. Olha, eu entendo, como eu falei anteriormente, em relação às medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha, o legislador não estabeleceu um procedimento, não estabeleceu. Tudo isso que eu falei são sugestões, viu? Isso não está na Lei Maria da Penha, só a parte dos atos normativos, sim, mas a segunda parte dos atos práticos, não. Então, o que acontece? Nessa questão aqui dessa pergunta, é importante ressaltar a necessidade que nós temos, assim, eu vou só pedir para a doutora repetir aí o finalzinho da pergunta, porque eu estava ver outro raciocínio aqui.
Pronto, repetindo toda a pergunta. É preciso instaurar inquérito para requerer medidas protetivas de urgência e qual é a medida protetiva mais recorrente aqui no Ceará? Pronto. Então, vamos falar sobre 2 pontos. Autonomia das medidas protetivas de urgência. Segundo ponto, quais as medidas mais recorrentes aqui no estado do Ceará? Pronto, autonomia. Eu entendo, como eu já disse, eu estava explicando que não há um procedimento na Lei Maria da Penha dizendo exatamente. A única coisa, uma das poucas coisas que diz é que tem que ser em 48 horas não no caso dos plantonistas, que no plantonista deve ser durante o plantão, né? Mas no nosso caso temos 48 horas. Então, mas não vem dizendo um procedimento. Daí porque nós precisamos, nós vemos entendimentos os mais diversos. E não tem nenhum certo, nenhum errado. São entendimentos, não existe isso. Então, um juiz pode entender, há juízes que entendem que é imprescindível o inquérito policial. Eu entendo que não. Até porque vocês viram que há uma violação de direitos humanos, como vocês viram ali. Então, de direitos fundamentais, né, também. Então, o que eu vejo? Fazendo a distinção entre direitos humanos fundamentais. Então, assim, o que eu vejo é que eu não vou deixar de conceder uma medida protetiva se estiverem presentes os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito. A ausência de um inquérito policial não vai me impedir de conceder essas medidas, porque eu entendo que as medidas protetivas de urgência têm um caráter autônomo, que elas não dependem desse inquérito. Obviamente, é importante ressaltar que, com o passar do tempo, é preciso haver uma revisão nessas medidas. Então, para conceder, naquele momento, para garantir a integridade física e psicológica, lembre que não é só física, pode ser só psicológica, muitas podem ser só psicológica, da vítima, né, da demandante, eu chamo de demandante, porque nesse caso aqui eu chamo de demandante, porque não é uma ação penal. Nesse caso, o juiz pode conceder, mesmo sem ter um inquérito policial. Não vejo necessidade, assim, óbvio, se tiver, melhor, mas nem sempre vai ser possível. De repente, só vai vir mesmo o boletim de ocorrência. Então, pela autonomia da questão, eu entendo assim. Lógico, com o passar do tempo, aí não vai ser mais o plantonista que vai fazer isso, vão ser, no caso, as titulares dos juizados, vão reavaliar. E até agora, veio o inquérito, já faz 2 meses, cadê? Existe inquérito? E aí entra-se em contato com a pessoa e pergunta: há necessidade ainda da concessão dessas medidas? Há necessidade? Então, isso eu entendo dessa maneira. Inclusive, eu já consto na minha própria decisão, porque pode ser um dos motivos alegados pela defesa, e aí eu já consto logo para que saiba o meu entendimento. Mas isso não significa... há juízes que entendem que precisa. E aí eu respeito totalmente, porque como o legislador não estabeleceu rigorosamente o procedimento, nós podemos ter essa discricionariedade e essa divergência de entendimento. Quanto às mais recorrentes, é essa de proibição de contato. Viu a pessoa que perguntou? Quem foi que perguntou? Eu não vi. A pessoa que perguntou, a mais recorrente é a proibição de contato. Por quê? Essa é básica. Como é que você vai... A pessoa está assustada, né? Se sente ameaçada ou se sente, de alguma maneira, tem medo de que aquela outra pessoa se aproxime dela, a primeira coisa que ela faz é que seja proibido o contato. E hoje nós temos também outras medidas, como o caso da medida de proibição de divulgação na internet, de conteúdos, de fotos, né, daquela pessoa que está requerendo. Ela, de repente, ela está com medo que um ex-namorado, não divulgue fotos dela. E aí, esse é um outro tipo de medida que pode ser concedida também. Proibição, ele fica proibido, sob pena de descumprimento e crime do artigo 24A, de divulgar fotos, áudios, ou mesmo fazer postagens sobre a pessoa na internet. Então, o campo protetor é muito amplo, mas é preciso ter os requisitos. Deixo bem claro, nem sempre devem ser deferidas. Eu indefiro vários casos, quando eu vejo que não estão presentes os requisitos. E, principalmente, quando eu vejo que nas varas de família, essas questões já estão sendo resolvidas. Então, para que não haja contradição nas decisões, e quando eu vejo que aquele mesmo problema já está sendo resolvido nas varas de família, eu geralmente, eu não vou estabelecer aqui como regra, porque eu preciso ver caso a caso, né? Mas alguns tipos de medida que podem também ser avaliados, né, na vara de família, como outras questões. Não, eu digo não questões criminais, eu digo outros tipos de medida, não o afastamento ou questões criminais. Esses aí, realmente, eu posso vir a deferir, quando eu vejo que para que não haja uma duplicidade, que o mesmo conflito, o mesmo tipo de pedido seja feito
ao mesmo tempo na vara de família e ao mesmo tempo no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Espero ter respondido aí as suas perguntas. Agradeço pelas respostas, doutora Germana. Passando a palavra agora para a doutora Beatriz de Castro Rosa. Estava querendo ver todo mundo que quer aparecer na foto aqui para a gente fazer o devido encerramento. Seria possível depois eu receber aí um print do bate-papo, não é? Porque aí eu posso ver as mensagens. Eu não consegui ver as mensagens que eu estava na São inúmeras, viu, doutora? Marina, será que a gente consegue passar para a doutora Tereza? É só fazer... Ela já vai ficar com acesso ao bate-papo assim que a reunião acabar. Pronto, já vai ficar no seu chat assim que ele vai aparecer. Fica mais Marina, fácil. você consegue? Quem quiser ligar a câmera... Mariana, eu não estou vendo a sua, não sei se foi por causa da instabilidade da rede, que você ficou sem a Eu consigo câmera. te ver, eu consigo te ver Você bem. consegue ver? Sim. Pronto, vou fazer um print, viu, doutora Tereza Germana, aqui da sua... As câmeras dos participantes estão habilitadas. Quem quiser, Pronto, quem quiser ligar, aparecer na pode ficar à foto, vontade. agora é a hora. Olha aí, várias pessoas. Olha aí, já estou vendo o doutor Cieiro por ali. Olá! Tudo bem, gente? Boa tarde. Olha essa uma grande plateia. magistrada, é a doutora Larissa, não é? Que está aí. Ô, doutora Larissa, Doutora bem, Larissa, doutora quero lhe Luciane, parabenizar, viu, doutora Larissa? doutora Alda também, sempre muito exemplo de presente. magistrada. Lhe parabenizar aí pela audiência coletiva, né, que a senhora fez. Eu vi a notícia, achei fantástico, fantástico, viu? Adorei. Fiquei encantada. Até mostrei para o pessoal da minha equipe. É isso que nós precisamos, né? Estar em contato com os nossos jurisdicionados e nos preocupar com cada um deles. Agradecer, obviamente, a todos os presentes, ilustre plateia, como já foi dito, né? Tão seleta plateia, né? Magistrados, magistradas, servidores, advogados, advogadas, né? O público em geral, agradecer a gentileza de nos acompanhar, parabenizar a doutora Tereza Germana pela brilhante exposição, né? De forma muito lúcida, muito clara, muito acessível, mais do que tudo, né? Que eu acho que é importante a gente ter uma fala muito acessível ao público. Então, dizer que, mais uma vez, né, em nome da SMEC, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua gentileza de sempre, de ser uma grande parceira da casa, de estar sempre atendendo aos nossos convites, e dizer que foi uma tarde muito feliz, muito, né, de muito aprendizado para todos nós. E agradecer, obviamente, a essa plateia tão rica, né, por estarem acompanhando também mais esse evento da nossa SMEC. Tá? Uma boa tarde a todos, muito obrigada. Boa tarde a todos e compartilhem, né, nossa palestra.